Olá, estudantes. Vamos falar um pouco sobre a parede celular. Esse conteúdo você já viu em biologia, já deve ter revisado ele em bioquímica. Mas nós vamos adentrar um pouquinho nele somente para dar uma pincelada e te deixar no nível de discussão de relações hídricas. Então, a parede celular presente nas células vegetais é um fino envoltório celulósico que reverte a célula e protege todo o conteúdo interno da célula. Então, toda a membrana plasmática e todo o conteúdo celular está interno à parede celular. E essa parede celular ela pode ser primária, secundária, separadas aí pela lamela média, como vocês estão vendo nas figuras aí. Quais são as funções da parede celular? Resistência mecânica. A parede celular é formada por polímeros, que conferem resistência mecânica a essa parede. Uma resistência mecânica tal que faz com que essa resistência seja semelhante ao aço, para você ter ideia de quão resistente é a parede celular. Controle do crescimento celular. Como é um fino envoltório celulósico e como confere resistência, a célula cresce enquanto a parede celular permite. Então, a parede celular, de alguma forma, pela sua resistência, controla o crescimento celular, permitindo ou não permitindo. É uma barreira mecânica à penetração de micro-organismos. Então, muitos micro-organismos não penetram na parede celular e aí já não conseguem exercer uma ação maléfica, deletéria sobre a planta. Então, são três funções que nós destacamos aí. Então, observe aqui uma figura que mostra a parede celular primária e secundária. E aqui um desenho que mostra também, já na sua esquerda, a parede primária, a secundária e a membrana plasmática mais interna. Tá? E mais interna a membrana plasmática, todo o conteúdo celular. Então, os espaços, os poros, da ordem de 10 a 1 nanômetros, é suficiente para a passagem da água e de outras moléculas, como vocês estão vendo aí no slide, importantes para a célula. Origem dos componentes da parede. Então, os componentes da parede, eles possuem origem diferenciada. Então, se nós pensarmos os componentes da parede celular, eles podem ser sintetizados num complexo de Golgi, podem ser sintetizados na membrana plasmática. De alguma forma, nós vamos discutir nos próximos slides esses componentes da parede celular. Tá? Então, a parede celular ela pode ser primária e secundária. Tá? A parede celular primária é uma parede celular que mostra aí uma certa desorganização das microfibrilas, você vê aí na sua esquerda. Enquanto a parede celular secundária, ela já tem uma certa organização das microfibrilas. Note essa certa organização das microfibrilas. Então, ela é organizada e essa organização confere resistência à parede celular secundária. Enquanto a parede celular primária, ela tem menos resistência, ela confere menos resistência à célula do que a parede celular secundária. Vamos falar dos componentes da parede celular, tá? De um a um. Então, o primeiro deles, e o mais importante, é a celulose. Então, a celulose é uma cadeia formada por unidades de glicose ligadas na posição β4. Então, observe que várias moléculas de glicose sendo unidas entre si, então várias moléculas de glicose sendo unidas. Então, essa união entre várias moléculas de glicose resulta na celulose. Então, note que, em última instância, se nós pensarmos de onde é oriunda a glicose, ela é oriunda da sacarose. E a sacarose é oriunda da fotossíntese. Então, em última instância, a parede celular vai depender da fotossíntese. Tá? Vai depender da fotossíntese. Porque vai depender de produtos da fotossíntese. Então, a celulose é formada por polímeros de glicose. A celulose ela foi selecionada dentre todas as moléculas para ser a constituinte da parede celular. Então, ela não foi selecionada à toa, não foi selecionada por acaso, nem em um sorteio. Ela foi selecionada por formar uma molécula compacta e desidratada. Qual a importância de uma molécula desidratada? Uma molécula desidratada é uma molécula que tem difícil ação enzimática. As enzimas não têm ação efetiva em local desidratado. Então, a celulose, a própria formação da celulose, essas pontes de hidrogênio, já há uma competição por água, de forma que a água ela é excluída da molécula de celulose.
de forma que essa desidratação da molécula, essa molécula desidratada, compacta e desidratada, dificulta a ação enzimática. Com isso, há uma demanda energética muito alta para a hidrólise, porque requer enzimas específicas, muito específicas para desidratar a celulose. Então, note que a celulose não foi selecionada por sorteio nem à toa, para ser a molécula mais importante da parede celular. Então, observe que as moléculas de celulose elas podem se organizar formando as microfibrilas de celulose, como está aí na figura. Então, essas microfibrilas de celulose, elas conferem resistência à parede celular. O segundo composto da parede celular, o segundo constituinte, é a hemicelulose, também formada por glicose, na ligação do tipo beta-1,4. No entanto, tem uma diferença básica aqui entre hemicelulose e celulose, é que a hemicelulose possui ramificações. E também tem uma função da hemicelulose, né? Elas interagem fortemente com as microfibrilas de celulose, servindo para a ligação destas microfibrilas com os demais componentes da parede. Então, observe dentre as hemiceluloses o xiloglucano, glucuronoarabinoxilano. São dois exemplos aí que nós estamos mostrando a você. O xiloglucano, observe aí a cadeia, ó. E o glucuronoarabinoxilano. Observe a cadeia aqui, ó. Então, são dois exemplos de hemicelulose. E aí, o terceiro constituinte são as pectinas. Constituem uma fase gel hidratada, na qual a rede celulose, hemicelulose, está embebida. Atua como material de preenchimento, que evita agregação e colapso da rede de celulose. Então, são as homogalacturonano, raminogalacturonano 1 e tem o raminogalacturonano 2. Arabinogalactano do tipo 1. São tipos de pectinas. Há uma variação de espécie para espécie, principalmente de família para família, com relação ao percentual de pectina, de um tipo de pectina ou outro tipo de pectina, de um tipo de hemicelulose ou de outro tipo de hemicelulose, de um tipo de celulose, de um tipo de hemicelulose que confere maior resistência ou menor resistência, ou de um tipo de pectina que pode ter, por exemplo, cálcio ligado ou não, boro ligado ou não. Então aqui, ó, o exemplo que eu falei, o raminogalacturonano 1, o raminogalacturonano 2. Observe aqui nesse exemplo, ó, ligação iônica de rede de pectina por pontes de cálcio. Então, note que o cálcio está ligado aqui à pectina. Ó. Isso já na parede pode ser uma fonte de cálcio, ou seja, o cálcio já está ligado à parede. Aqui, ó. Se tiver uma condição em que a planta precisa de cálcio, esse cálcio já pode ser trocado e entrar na célula. E aqui os vários tipos de compostos que nós falamos, né? As celuloses, as pectinas, as hemiceluloses e as proteínas. Então, tem uma variação de grupo de plantas para grupo de plantas. Então, se nós pensarmos na pectina raminogalacturonano 1, é o principal componente da lamela média e parede primária de dicotiledôneas. Ó. Se pensarmos no raminogalacturonano 2, componente menor da parede de dicotiledôneas. Se pensarmos nas homogalacturononas, parede primária de dicotiledôneas. As hemiceluloses, se nós pensarmos nas xilanas, principal hemicelulose da parede primária de monocotiledôneas. Se falarmos das glucomananas, principal hemicelulose da parede primária de gimnospermas. Galactomananas, endosperma de certas sementes. Os mananos, né,
são hemicelulose que conferem grande resistência, muito comum em semente de algumas espécies. Tem semente de algumas espécies que são tão resistentes que são utilizadas para botões, né, de camisa, para fazer botões de camisa. E aqui as proteínas, né, tem algumas proteínas que são importantes também. A gente vai falar um pouco delas, que além desses componentes básicos, né, tem outros também importantes, e dentre eles as proteínas. Então, as proteínas e compostos fenólicos. Então, a espancina, xiloglucano endotransglicosilase, ácidos ferúlicos e ácido cumárico são também importantes e presentes na parede celular. Então, tanto ácidos ferúlicos quanto o ácido cumárico é comum em parede celular de gramíneas. E aqui os modelos da parede celular. Tá? A parede celular pode ser do tipo 1. A parede celular do tipo 1 é a parede celular em que a principal hemicelulose é o xiloglucano. A pectina ela está em percentual em torno de 30%. É comum em dicotiledôneas, principalmente em dicotiledôneas. No entanto, também em algumas monocotiledôneas. A parede celular do tipo 2, a principal hemicelulose é o glucurono arabinoxilano. Pectina em percentual inferior a 30%, já não é 30%, é inferior a 30%. Presente em monocotiledôneas, pode estar em algumas dicotiledôneas, mas é principalmente do tipo 2 em monocotiledôneas. Então eu falei a vocês anteriormente que existia uma variação com relação ao grupo de plantas, o tipo de parede celular. E eu estou colocando aqui essa variação aí para vocês compreenderem. Comparativo e aplicação prática, né? Então, vamos a algumas características da parede celular. A parede celular primária é uma parede celular que tem uma extensibilidade elevada, já que ela tem menor resistência, e enquanto a parede celular secundária ela tem uma extensibilidade baixa, porque tem maior resistência. O percentual de celulose ele é baixo na primária e é alto na secundária. O percentual de hemicelulose é maior na primária do que na secundária. E o percentual de lignina é um composto fenólico que confere resistência mecânica, é alto na parede celular secundária. Então, aqui, algumas informações práticas importantes com relação ao estresse biótico, causado por pragas ou por algum agente etiológico que culmina com uma doença. Peróxido de hidrogênio, na presença de ferro, pode formar radical hidroxila e participar de interligações com hidroxiprolinas e glicoproteínas, tornando as paredes celulares mais resistentes à degradação enzimática e penetração de patógeno. Então, isso já... Note que essa presença do peróxido de hidrogênio com ferro faz com que dificulte a penetração do patógeno. Isso já pode ser um mecanismo de resistência da planta àquele patógeno. Os compostos fenólicos podem inibir a ação de metabólitos dos patógenos. A lignificação dificulta a penetração do patógeno. A degradação da parede celular lignificada requer enzimas específicas. Então, note que a planta já tem estratégia já na parede celular de tolerar a determinada doença, de resistir a determinada doença, de resistir a determinada praga. Já é na parede celular que a planta tem essa condição de se proteger. Então, eu estou mostrando aqui para você uma aplicação prática dos componentes da parede celular para proteger a planta contra determinado estresse. Que estresse é esse? Estresse biótico. Já estou te mostrando nesse início. Então, observe aqui um modelo de ação, né, um desenho que mostra a ação do patógeno. E note que na parede celular já ocorre a liberação de substâncias. E essas substâncias, muitas vezes, podem inibir o ataque do patógeno, já causar a morte do patógeno a nível de parede celular. Então, observe que a substância liberada, aqui um composto reativo de oxigênio, que chega ao peróxido de hidrogênio, e isso pode causar a morte do patógeno. Então, note que o mecanismo de proteção da planta pode já ser a nível de parede celular. Já a nível de parede celular. Então, a parede celular, esse fino envoltório celulósico, que tem uma importância magnífica para a planta, por conferir resistência mecânica,
a célula por ser importante no controle do crescimento e muitas vezes por proteger contra o ataque de pragas ou doenças, né? Contra, muitas vezes, algum agente etiológico, né? E essa parede celular ela tem uma elasticidade. Essa parede celular ela pode ser mais elástica ou menos elástica. Quando é mais elástica, nós dizemos que a parede celular é elástica. Quando ela não tem muita elasticidade, nós dizemos que ela é rígida. Então, isso é medido por um módulo de elasticidade. Quanto maior o módulo de elasticidade, mais rígida a parede celular. Quando o módulo for maior, ela é mais rígida. Quando o módulo é menor, ela é mais elástica. E como é que calcula esse módulo de elasticidade da parede celular? É a diferença de potencial de pressão sobre a diferença de volume. Observe que, pegue o exemplo nessa célula aqui. Imagina essa célula ganhando água, ela ganhando água. Então isso aqui, ó, o protoplasto vai cada vez aumentando mais o volume, e aí vai ficando túrgido. À medida que aumenta o volume, o protoplasto ele passa a pressionar a parede. Isso tem um potencial de pressão. Tem um potencial de pressão porque o protoplasto exerce pressão na parede e a parede passa a exercer pressão no protoplasto. Então, essa variação da pressão em relação à variação do volume, porque esse protoplasto aqui, ó, quando ganhou água, ele aumentou o volume. Para ambos os lados, ele aumentou o volume. Então, note que essa variação do volume entra aqui e a variação do potencial de pressão aqui. Isso vai te dar o módulo de elasticidade. Observe que um pequeno ganho de água acarreta um grande aumento do potencial de pressão. Quer dizer o quê? Você imagine a seguinte circunstância. Eu vou apagar aqui para que fique claro na sua mente essa explicação. Imagine a seguinte circunstância. Imagine a parede celular rígida. Ela é rígida. O que quer dizer uma parede celular rígida? Quer dizer que o conteúdo da célula pode pressionar ela, que ela não vai ter grande elasticidade, porque ela é rígida. Então, imagine essa célula ganhando água e esse protoplasto, ó, esse protoplasto aqui, ele aumenta de volume. Tanto para todos os lados ele aumenta de volume. Eu estou colocando a seta aqui em algumas partes, mas ele aumenta de volume para todos os lados, ó. Então, ele vai aumentando o volume. Quando chega a um ponto, essa linha aqui do protoplasto pressiona aqui, ó, essa linha que é a parede celular. Note que se a parede celular for elástica, ela pode estender também. Se ela estende também, a pressão que o protoplasto faz nela não é tão grande. Por que não é tão grande? Porque ela pressiona, o protoplasto pressiona a parede e a parede estende junto. Só que se a parede for rígida, quando o protoplasto encostar, ela devolve a pressão. Então, note que nesse caso, quando a parede é rígida, o potencial de pressão, a pressão que a parede exerce é maior. Por quê? Porque quando o protoplasto aumenta o volume e encosta na parede, a parede devolve a pressão. Então, observe que um pequeno volume do protoplasto, um pequeno aumento de volume do protoplasto, já acarreta num aumento de pressão na parede para o protoplasto. Então, observe que tanto o protoplasto aumenta a pressão sobre a parede, quanto a parede também devolve essa pressão para o protoplasto. Isso é a lei da ação e reação, né? Descrita lá por Newton e que vocês viram em física. Tudo bem? Então, essa aqui é uma explicação prévia dessa elasticidade da parede celular, que pode ser mais elástico. A parede pode ser mais elástica ou pode ser mais rígida. E eu quero só passar essa informação inicial. Depois a gente vai discutir isso na parte de relações hídricas. Essa parte inicial é que as paredes elas diferem de planta para planta. E dentro da mesma planta pode ter uma diferença. Pode ser que em determinado momento as células tenham a parede celular mais rígida. E em determinado momento as folhas tenham células com parede celular mais elástica. E a planta pode promover uma variação nisso aí, a depender da circunstância do ambiente. Então, vamos ficar por aqui e a gente aprofunda mais no conteúdo que nós vamos ministrar mais à frente, na próxima semana de relações hídricas, com uma certa profundidade. E aí a gente vai explicar a implicação disso, de ter uma parede celular mais elástica, uma parede celular mais rígida, a implicação disso nas relações hídricas da planta, a implicação disso como um todo no crescimento vegetal. Porque tem uma implicação grande no crescimento vegetal. Porque uma vez que ocorre a variação da elasticidade da parede, ocorre uma variação de quanto que essa célula suporta de água, de quanto que essa célula permite
armazena água. Então, isso é importante. E se tem uma diferença no armazenamento de água, tem importante para o crescimento vegetal. Tudo bem? Essa semana nós ficamos por aqui.